Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E o propósito da gente hoje é lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 41º dia e vamos ler o livro de Salmo do número 76 ao 95. Que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso entendimento, que venha nos iluminar para conhecer um pouco mais da palavra e entender um pouco mais da palavra do Senhor. Boa leitura. Salmo de número 76. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali, Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos, as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso sobre quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, o ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Vou ler esse verso 9 novamente. Quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aqueles que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Salmos de número 77. Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite eu levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tu que fazes é santo, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas, relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmos de número 78. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as escondemos dos nossos filhos, mas falaremos dos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor Deus deu
leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou os nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com a nuvem e de noite conduzia com meio do clarão do fogo. Ele partiu rochas no deserto e nas profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes da rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos da areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que aconteceu de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador, mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado de seus inimigos. Esqueceram coisas maravilhosas, os milagres que eles haviam feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue. E assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem, e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comer as suas colheitas e destruir as suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras.
O seu gado e suas ovelhas também morreram, por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com sua ira, não deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e puseram à prova, não obedeceram os seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas, como um arco defeituoso. Eles os irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos da guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Salmos de número 79. Ó Deus, os pagãos invadiram sua terra, profanaram teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos seus servos, os que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Salmos de número 80. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho,
Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faz com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte, cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates, porque derrubastes as cercas que havia em volta dela. Agora quem passa pelo caminho pode derrubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira, vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram na tua ira. Olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faz com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Salmos de número 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras das harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel, é uma ordem de Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi e o pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel. Como eu gostaria que vocês me ouvissem. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem dos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Salmos de número 82. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar ao lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus.
Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem da terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses, como vocês são os filhos, como todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Salmos de número 83. Ó Deus. Salmos de número 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam, e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo, estão tramando contra aqueles que te proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam com seus planos, os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os Maelitas, o povo de Moabe e os Agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Síria também se juntou com eles como forte aliada dos Amonitas, dos Moabitas e dos descendentes de Ló. Ó Deus, faze com que eles, como fizeste com os Midianitas, como fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faz com que os seus generais que fizeste de Oreb e com Zeeb, derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como um pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faz com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faz com que eles sintam envergonhados e assim reconheçam o seu poder, que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça, que saibam que somente tu és Deus, ó Senhor, o Senhor, que tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. Salmos de número 84. Como eu amo teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios dos templos de Deus, o Senhor, com todo o meu ser. Canto com alegria ao Deus vivo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Rei, meu Deus. Perto dos teus altares os pardais constroem seus ninhos e as andorinhas fazem sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que te recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bens. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão a Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz, o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem com o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Salmos de número 85. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a sua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez, perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades, acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos
forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará na terra e a justiça de Deus olhará lá no céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Salmos de número 86. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração do teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. E em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondeste. Não há nenhum Deus como tu. Senhor, não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-nos o que queres que eu faça. Eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor meu Deus, eu te louvarei. Com todo o meu coração anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim. Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar. Pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão, de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como te serviu também a minha mãe. Ó Senhor, Deus, já dá-me uma prova de bondade, então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado, consolado e ficarão envergonhados. Salmo de número 87. Ó Senhor Deus, construiu a sua cidade sobre o monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia, os povos da Filisteia, de Tiro e de Etiópia. Eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão: de todos os povos são dali o que o Deus Altíssimo tornará uma cidade forte. O Senhor escreverá uma lista dos povos, e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar, dizendo: a fonte da nossa felicidade, ó Jerusalém, está em você. Salmos de número 88. Ó Senhor, meu Deus e Salvador, dia e noite a tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Sou como aqueles que estão para morrer. Já perdi todas as minhas forças. Estou abandonado no meio dos mortos. Sou como os soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não têm mais tua proteção. Tu me atiraste do mundo dos mortos, lá do fundo da escuridão. A tua ira pesa sobre mim, as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como o preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo, ó Senhor Deus. Dia após dia eu te chamo e levanto em mãos
em oração, as mãos em oração? Será que faz milagre em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti, porque me rejeitas, ó Senhor. Porque te esconde de mim. Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte, ainda ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim, os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente, eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem, e agora tenho como companhia a escuridão. Salmos de número 89. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre, que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes será reinado. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazem, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado da assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus, todo-poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste com a tua grande força, derrotaste os teus inimigos. O céu é teu, a terra é tua, tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon, te louvam com alegria. Como és poderoso, como és grande a tua força. Como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu és Deus. És nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer. Pois escolheste o nosso protetor, foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungido com azeite sagrado. Escolhi meu servo Davi para ser rei, ungido com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos do meu filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus mandamentos, e se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar Davi, mas cumprirei a promessa que ele fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes. Enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua. Aquela fiel testemunha
que está nos céus. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com teu servo e jogaste a tua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da tua cidade e arrastaste as tuas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem, e os teus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos, e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a tua autoridade de rei e derrubaste do teu trono. Tu fizeste com que eles envelhecessem antes do tempo e o cobriste da humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra de todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles os insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém. Salmo de número 90. Senhor, tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente no passado, do presente e do futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tanto seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti com a tua luz. Examinas os nossos pecados secretos. De repente os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faz com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tens compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos o sucesso em tudo que fizemos, sim, dá-nos sucesso em tudo. Salmos de número 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele os cobrirá com as suas asas. E debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor.
Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de vocês para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segui-los com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Salmos de número 92. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que faz. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como ervas e os perversos podem prosperar. Porém, eles serão completamente destruídos, pois tu, ó Senhor, estás para sempre em cima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como touro selvagem e me tens abençoado com a tua felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Salmos de número 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o seu trono está firme desde o princípio, tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reúne no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu povo é santo para sempre. Salmo de número 94. Ó Senhor, tu és Deus que castiga, mostra a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão de seus crimes? O Senhor, ó Senhor, eles esmagam teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas, os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem em nossa terra. E dizem: o Senhor não está vendo? O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso? Procure entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos, será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos, será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações, será que Ele não vai castigá-los? O Senhor ensina todos os seres humanos, será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não deixará desamparados aqueles que são deles. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras.
Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem justiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam a morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos maus. Atos de maldades. Salmo de número 95 e o último do nosso dia da leitura bíblica. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso. É Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra, que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho do que ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito com eles. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso, eles não querem obedecer os meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Deus abençoe a todos. Finalizamos hoje nossa leitura bíblica. Se puder compartilhar, comentar, se puder curtir e se inscrever no nosso canal, que eu creio que vai crescer para a gente se aprofundar mais na leitura bíblica, eu te agradeço em nome de Jesus. Deus cuide de você e cuide de sua casa. Amém?